Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Este é o podcast Meu Time de Botão, picando a agulha no sítiozinho e rodando um arquivo de áudio aonde você quiser. No seu dial cibernético, pode ser em qualquer agregador. A gente tá em agregador pra caramba com esse programa, já há 7 anos e uns quebradinhos no ar. A gente tá em Spotify, Google Podcast, acho que estamos no Deezer também, estamos no iTunes, estamos em Pocket Cast, Pera FM, estamos no próprio site da Central 3, tem lugar pra caramba pra nos ouvir. Estamos em drive-in também, né? Embica teu carro aí numa ribanceira, liga nosso programa que a gente tá também, qualquer coisa. E, ô Paulo, você, não sei se eu já te falei isso, mas você é um dos raríssimos casos na minha vida. Eu, quando ligo pra você, eu digito o número, eu não procuro a letra P. Eu sei o seu telefone de cor. Que honra, hein? Eu não posso falar o mesmo porque eu não sei o seu, mas também nunca me dei a chance de saber. Então não me sinto fracassado nessa missão, mas fico feliz. Eu diria, inclusive, que o seu número de telefone tem 3 anos de Copa do Mundo, sendo que um deles é repetido. Então isso me facilitou. E eu nunca troquei, né? Você sabia que esse é meu primeiro e único telefone na vida. Eu tenho uma boa capacidade em não perder as coisas. Inclusive, eu tenho meu bilhete único desde 2004, né? Isso é um motivo de muito orgulho, né? Quer dizer, grande merda, né? Mas enfim, eu não sou dessas pessoas que ficam perdendo as coisas, não. Caramba. É muito tempo, talvez seja por isso. Eu lembro que eu decorei porque tem 3 Copas do Mundo, sendo que uma Copa do Mundo é a mesma, né? Que tá 2 vezes no seu número. E eu troquei de telefone no dia seguinte à conquista da Copa do Brasil de 2015 por parte do Palmeiras. Eu perdi o celular na festa e no dia seguinte eu fui numa ressaca absurda, rouco, aquela loucura de pós-dia, né? Compro o jornal na banca e tal. Inclusive nos divertimos junto nessa noite, nos festejos do título. Você acordou com jornais em cima de você, pois não é verdade, Paulo Júlio? Teve isso, até hoje ainda cheiro aquela tinta do lance, né? Do Diário de São Paulo, acho que foi isso. Exato. E aí eu fui na loja e falei, não quero recuperar nada, não quero nada. Só me dá um número novo. Dá meu copo que já era, já diria o outro, não devo. Agora, Paulo, deixa eu te falar uma coisa, a gente faz o roteiro aqui, né, do Meu Time de Botão, pra quem não sabe, a gente tem um consenso, né, pintou de amarelo é áudio, né, isso. No nosso roteirinho aqui, e tem eu fui estudar o roteiro por você redigido. Temos um blocaço azul, tô bem curioso pra saber o que é esse blocaço azul, viu? Daqui a pouco a gente vai tocar neles. Quero que você apresente qual que é o tema do programa de hoje. O programa de hoje é a parte 2 que a gente tinha prometido para tratar dos brasileiros do futebol italiano, né? Acho que quem nos ouve com rotina deve ter ouvido a parte 1. E quem curte a história, eu até recomendo que vá lá ouvir a parte 1. Elas são independentes, mas vai fazer um sentido legal na hora de entender a história como um todo. Uma rápida retomada no que foi essa parte 1 dos brasileiros na Itália. A gente começou em 1980 e foi até 83. A gente começou pela transferência do Falcão, que assinou com a Roma em agosto de 80. Naquela época também chegou o Luiz Silvio, também chegou o Enéas, também chegou o Juari. E depois da derrota brasileira para a Itália na Copa de 82, do famoso Sarriá, chegou também a dupla Edinho e Dirceu. Então a gente pegou esse começo dos brasileiros na Itália, lembrando que até então o mercado era fechado para estrangeiros. Essa primeira parte, portanto, que você encontra aí no nosso feed, pega 3 temporadas, os 3 primeiros anos de Falcão na Roma. E a gente começa agora, então,
nessa temporada 83-84. A gente vai falar de mais alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro chegando lá na bota, até o título do Napoli, que tem grande influência brasileira já em 1990. Então a gente vai passar por Zico, Cerezo, Batista, Sócrates, Júnior, Careca, Casagrande, Renato Gaúcho, Dunga, Miller, muita gente boa, muita gente de Copa do Mundo, de seleção brasileira, que jogou no futebol italiano nessa meiuca e final dos anos 80. E só para fechar esse abre, para passar para você começar a história de hoje, registrar então as datas desse contexto. A Itália restringiu estrangeiros entre 66 e 80. Foi do vexame da Copa de 66 até, portanto, o ano de 1980. A abertura foi para um gringo em cada time, isso foi aumentando gradualmente. No ano de 82, 83 já podiam 2, mas lá no final dos anos 90 já podiam 3. Só para quem não conhece direito essa história, relembrar, esse programa não só trata então dos brasileiros na Itália, como tem essa coisa que é muito importante. Estrangeiros na Itália, né? Nos anos 70 não tinha ninguém, nos anos 80 os craques foram jogar por lá. A gente tomou cuidado, eu acho importante frisar também, a gente tomou cuidado para que os dois programas tenham vida própria independentes. Então, se você está aqui nos ouvindo já há 5 minutos, não pense que você tem que ouvir a parte 1 primeiro, não. A gente são duas histórias que dá. Você pode ouvir uma ou outra, uma sem ouvir a outra, ouvir essa sem ouvir a primeira, não tem problema, a gente tomou esse cuidado. Então vamos fazer o recorte daqui para frente, começando, delimitando com a chegada do Zico, ovacionado em Udine. Isso é recente, né? Ele já chegou, um senhor, em 2017, visitou a cidade onde foi ídolo. Tinha muito tempo que ele não ia lá. Porque não é um lugar que você passa, né? O Udine não é a consolação. Definitivamente, né? Assim, eu passo no Ana Rosa, na Consolação. E o Udine isso é, como diria o outro, é pré-pandêmico na minha vida. Dá uma colar em Udine. O Zico colou em Udine em 2017, a gente ouve. (8 8384 é o ano 1 de 2 do Zico, é o ano 4 de 5 do Falcão e é o primeiro dos 9 anos de Toninho Cerezo na Terra da Bota. O camisa 10 do Flamengo, que não é nem Falcão nem Cerezo, é o Zico, era um desejo de vários clubes, né, da Europa, à medida que ele aqui no Brasil brilhava com a camisa rubro-negra, tão bem cantada por Moraes Moreira, Jorge Benjor, Simonal e tantos outros. Em 1980, o próprio presidente da CBF queria que ele ficasse no clube para poder atender toda a agenda da seleção brasileira do Tele Santana até o Mundial. Quem conta os detalhes dessa história é o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no Bola Fora, o seu livro que trata do êxodo de jogadores do Brasil. Já usamos esse livro como base na parte 1, usamos de novo como base na parte 2. É um livro chamado Bola Fora, se você quiser comprá-lo. Inclusive, nessa época, os relatos eram de que o Flamengo estava buscando patrocinadores para manter o Zico no Brasil, mas o fato, como conta aí o livro do PVC, é que a CBF estava bem por trás disso. A história é a seguinte: CBF e Flamengo conseguiriam um espaço de publicidade na TV e o Zico seria garoto propaganda, por exemplo, da Coca-Cola, que era a principal investidora. Mas no fim das contas as partes não conseguiram viabilizar isso
viabilizar esse horário nas redes, a coisa deu uma enrolada e ficou definido depois que a Coca-Cola pagaria 1/3 do salário do Zico nos 2 anos seguintes, no Flamengo, 100 mil cruzeiros, com CBF e Flamengo entrando com 100 mil cada um. Ou seja, o Zico ficava, todo mundo ajudava o Flamengo a pagar um bom salário para ele jogar com a 10 do clube e valeu demais a pena, né? O Zico ganhou Libertadores, ganhou Mundial e foi à Copa de 82 como jogador do Flamengo. Passou ainda aqueles anos, é por causa dessa arquitetura financeira que o Zico só vai para Europa para jogar a temporada 83-84. Aí surgiu a Udinese, time um pouco desconhecido no Brasil. Veio de Udine um emissário chamado Franco Dalcin, Dalcin com C, não é o Dalcin do Street Fighter, isso em 83, né? E o Edinho, que já era zagueiro do time, ele também entrou no papo do convencimento, né? Foi o cara, ó, já colei aqui, a cidade é legal, o mercado é de boa, pode chegar. Antes disso, o Galinho quase foi parar no Milan, quase trocou de rubro-negros. Mas esquentou mesmo foi o seu romance com a Udinese. O Zico, inclusive, ele conta que não estava desesperado, louco para ir embora, né? Ele estava de boa. Inclusive chegou a dizer para o Flamengo que se recebesse o mesmo que ganhava na Itália, podia ficar no Flamengo. Não era uma questão de jogar na Europa tão importante para ele. Ele abriria a mão do seu percentual, né, pela venda, para ter o passe livre no final daquele ano. Enfim, na história, ao redor de Zico, de Udinese e tudo, a gente tinha Adidas, Instituto Brasileiro do Café, Nestlé. Era coisa grande, né? Era bastante coisa acontecendo ao redor dessa transação. E o Zico percebeu que o presidente do Flamengo, na época o Antônio Augusto, era ele quem não fazia tanta questão assim que o Zico continuasse. Parecia um negócio bom para o presidente do Flamengo, então o Zico desencanou e partiu para a Udine. O negócio foi polêmico, foi controverso, não tinha ainda essa clara imagem de que o futebol brasileiro não pode concorrer com a grana europeia. Hoje isso é fácil de pensar, mas não era assim tão dado, não é que, putz, já era, o cara vai embora com certeza. Mas no fim das contas, 15 de junho de 83, Zico desembarcou lá na Itália. O título italiano naquele ano ficaria com a Juventus de Michel Platini e Paulo Rossi. Na vice-campeã Roma, o Falcão jogava sua 4ª temporada e recebia a companhia de Toninho Cerezo. O ex-meio-campista do Galo fez 41 partidas na temporada, só jogou menos que o Falcão e que o Bruno Conte, que os líderes do time, portanto, e ainda marcou 9 gols. Espetacular a chegada do Toninho Cerezo. O título escapou na penúltima rodada, a Roma empatou numa visita ao Catania, a Juventus venceu o Avellino e, portanto, a Juventus do Platini bateu o campeã italiana. Ainda assim, para Roma, a prioridade, a grande história, era a Copa dos Campeões. E nela, a Roma passou por IFK Gotemburgo, CSKA de Sófia, Dinamo de Berlim e Dundee United, este da Escócia. É um caminho sem, né? Só de campeões, né? Então, é importante a gente lembrar, né? Sem essa coisa das grandes marcas dos países de sempre, porque era a Copa dos Campeões mesmo. E a final era contra o Liverpool, o campeão inglês. Esse jogo aconteceu em 30 de maio de 84. Um jogo marcado para o estádio de Roma. A Roma então levou essa Copa dos Campeões com um empenho especial, né? Porque sabia que a final seria em casa. Escalada na pedra com Tancredi, Naper, Righetti Bonetti e Di Bartolomei. Nela, Falcão, Cerezo, Conte, Graziani e Pruso. Entraram o Cherico e o Túlio. O técnico, o ex-cracaço de bola, Lidholm. Grobelar, Phil Neal, Hansen, Kennedy, Larrinson, Sammy Lee, Johnston, Whelan, Souness, Kenny Douglas e Ian Rush. Entraram o Nicol e o Robinson, técnico do time inglês era o Joe Fagan. O Phil Neal abriu o placar para o Liverpool e o Roberto Pruso empatou ainda no primeiro tempo. Nos penais, porque o jogo acabou empatado, alguém tem que ganhar. Bruno Conte e Graziano desperdiçaram.
para a Roma e o Liverpool foi campeão por causa disso, campeão dentro de Roma, titulaço. O Cerezo fez 2 gols na sua primeira Champions League, o Falcão marcou só 1 e eles levaram medalhas de prata para casa. O Rei de Roma não estava no auge da forma e estava, enfim, os seus problemas físicos impactaram no time. Ele nem bateu um pênalti na decisão, por exemplo. Deveria ter sido um dos cobradores em condições normais de clima e temperatura. Pelo menos a Roma ganhou a Copa da Itália em junho ao bater na final o Verona. E a gente vai ouvir o Graziani soltando o pé na verdade errando o pênalti, soltando o pé por cima do gol. É um áudio que dói no coração romanista, mas é o Liverpool campeão, faz parte da história. Missed it! So Liverpool 3-2 up. Now, forward, is it Kennedy coming forward? It's Kennedy. If he scores, it's all over. And Liverpool have won. Liverpool are European champions! What joy! Alan Kennedy's penalty goal leaves Rome distraught and Merseyside jubilant. Alan Kennedy's penalty gives Liverpool the European Cup for the 4th time. Only Real Madrid, with 6 victories, have done more. Well, the Liverpool flags are flying. A brilliant moment. And again we say, when finally he can raise that magnificent cup aloft, it's well done, Liverpool. Voltando ao italiano, a Udinese terminou no 9º lugar e o Zico jogou muita bola, fez gol demais. 19 gols na primeira Série A da vida, 1 gol só atrás do artilheiro da Série A, o Michel Platini. O Zico foi eleito futebolista do ano de 83 pela revista World Soccer, à frente do francês, inclusive. O Platini, lembrando, é quem ganhou a bola de ouro da revista France Football, ou seja, era uma disputa mano a mano ali pelo reconhecimento individual. Em 84, por exemplo, para pegar esse gancho, a mesma revista World Soccer cravou Platini em primeiro, Ian Rush em segundo e Zico como terceiro melhor jogador da Europa. É muita bola, né? Primeiro ano da Série A, num time de meio de tabela, fazer 19 gols é realmente muita coisa. A rodada 8 tem Udinese e Roma. É o encontro do Zico com seus colegas de seleção. Eu vou cantar essa Udinese para a gente registrar o primeiro ano do Zico na Itália. Fábio Brini, Cataneu, Edinho, Galparoli, Marchetti, Miano, Gerolin, Agostini, Zico, Pradella e Franco Calci. O técnico era Enzo Ferrari. A gente tem a abertura da transmissão da RAI. O repórter, muito inteligente, muito sagaz, abre a transmissão com uma passagem com os 4 brasileiros. Ele reúne lá no meio-campo Zico, Edinho, Falcão e Cerezo para brincar ali. Dá para sacar, né? O italiano, a cada programa vai ficando mais fácil, viu, Leandro e a mim? Vai dar para sacar um pouquinho o repórter da RAI brincando ali com os 4 brasileiros no jogo da Série A. Allo Stadio Friuli c'è un'atmosfera delle grandi occasioni, c'è un'atmosfera da Maracanã, ecco i 4 brasiliani. A Falcao, una domanda a Zico. Invece di una domanda faccio gli complimenti che lui riesca oggi a fare vedere il suo bello gioco come fa sempre. La grande sfida brasiliana alla fine l'ha vinta lui, Arthur Coimbra, detto Zico, con un gol che ha fatto esplodere lo Stadio Friuli come una polveriera. La svolta della partita in 2 episodi accaduti quasi allo scadere. La Roma, che aveva subito per tutto il secondo tempo, va vicinissima al gol con un colpo di testa di Pruzzo. Siamo a 5 minuti dalla fine. Brini, dopo la bella parata, lancia il contropiede. Causio per Zico, che brucia Di Bartolomei in zona e in fila di destra. È il gol partita, la Roma è battuta. L'Udinese, come il Torino, approfitta di una giornata opaca dei giallorossi, forse appesantiti dalle fatiche di Coppa. Ma il successo dei friulani è netto e meritato e anche molto sofferto. Il fischio finale per la panchina udinese sembrava non arrivare mai.
Claudio, mancano pochi istanti alla fine di questa partita nella quale l'Udinese ha segnato con Zico, sembra il Friuli è esploso, credo. Ma guarda che fino adesso questo Udinese ha sempre giocato, finalmente a questo meraviglioso pubblico gli abbiamo dato questa soddisfazione che aspettava da tanto tempo. Ho visto un gran secondo tempo, Claudio. Ma l'Udinese sta sempre giocando, è stata solo in crisi di risultati e basta. Zico, penso il gol più bello del campione italiano questo? Un bello passaggio di Cássio, io entrava in no scatto forte e ha fatto un giro, ha fatto un gol che ha dato 2 punti ao Udinese. Penso che o Udinese ha meritato perché ha fatto un gran secondo tempo specialmente. Senti, poi che cosa è successo con Pruzzo poi? Ho visto che dopo il gol... Quando loro fa il gol, vão a tifosi para salutar. Io non posso ir perché sono brasiliano, porque penso que há uma gelosia grande contra o Zico. Aí tem o seguinte, né? Esses dias eu vi o Zico numa dessas incursões no YouTube, vendo coisa velha e desnecessária, mas enfim. O Zico num programa com o Alex, conversando sobre o Fenerbahçe, né? Tempo deles no Fenerbahçe, não sei o quê. Não sei se você já reparou, se você já esbarrou neles conversando sobre o tempo na Turquia, o quanto eles metem o pau no Mateja Kezman. Você já... Não vi não, esse detalhe nunca viu? Nossa, eu já vi no Resenha, já vi no Esporte Interativo, eles falam mal do Kezman, que intimidade com a bola não tinha, que era só canela, que a única utilidade é que ele corria muito, não sei o quê. Eu fico até meio triste pelo Kezman, vontade de fazer um mini botão do Kezman. Um minutão no WhatsApp. A gente pode começar a fazer um minutão no Zap, assim. Um minuto fritando no Kezman e manda pra quem quiser. Pois é, porque eu fiquei pensando, né? Essa escalação da Udinese, eu não conheço nenhum dos outros, né? Então eu fico pensando no Edinho e no Zico, no vestiário, no cantinho, assim, conversando em português, né? Pô, mas esse Gerolinho aí, brincadeira, hein? Só vem quadrada a bola, tudo mais. Nenhum desses jogadores, eu posso estar enganado, evidentemente, nenhum desses jogadores teve vida em seleção, jogou. Acho que é um time que realmente o Zico, com alguns operários e um craque na zaga. Mas enfim. Na rodada 15, um dos mais bonitos gols do Zico em Udine, um gol de bicicleta contra o Milan, num 3-3. Em San Siro, o jogo foi em Milão. Zico estava chocando a Itália, né? Porque, enfim, pegou um time modesto, ainda perdeu algumas rodadas do campeonato, ele não jogou por causa de uma lesão, e estava jogando muito. O Platini, o artilheiro, jogou 6 partidas a mais, para a gente ter uma ideia. Tem uma história famosa num jogo contra o Catania, Udinese e Catania, em que o brasileiro Pedrinho é perguntado ao final do jogo se daria, né? Dava para ter vencido a Udinese? Ele respondeu, como? Se até a nossa torcida ficou torcendo pro Zico. Pois é, era difícil. O 10º colocado, Napoli, tinha Dirceu, ex-jogador do Verona, que a gente falou muito na primeira parte desse especial. Ele era o grande destaque do time, o cara que mais atuou naquela temporada, fez 6 gols, seguia fazendo história na sua jornada italiana. E depois de jogar no Avellino e na Inter, o Juari jogou uma temporada pelo Ascoli, que terminou também no meião da tabela, 11º lugar. A novidade no Genoa era o Eloy, jogador cria do Juventus da Moca, estava no Vasco, trocou o Vasco pelo futebol italiano, passou 2 temporadas lá no clube, depois ele seria campeão no Porto, e ele já relatou várias vezes em entrevistas que sofreu muito na Itália, um pouco pela falta de paciência do elenco para sua adaptação. É muito curioso, o Eloy citou várias vezes isso, que a galera não tinha muito carinho mesmo não para sacar que era um cara entendendo ali a nova casa, e também diz que sofreu muito pela fragilidade do time. O time não ganhou quase de ninguém naquele ano, e isso dificultou ainda mais, segundo ele, a sequência dele como jogar mais bola mesmo lá na Itália. Outro que chegou, mas não foi muito bem, foi o Batista, ex-parceiro do Falcão, naquele Inter maravilhoso e também na seleção. O Batistão foi jogar na Lazio, junto com um tal de Michael Laudrup, o irmão mais velho da família. E foi um dos mais ativos do elenco, titular em 25 jogos na campanha. A expectativa era imensa, a torcida local cantava João, João, né? Que é o nome do Batista, é João, né? João,
é melhor do que o Falcão. É tipo o Deco, né? É melhor do que o Pelé, bate com os 2 pés e tudo mais. Pois é. Pelo menos, se o ano não foi bom, foi meio, né, foi decepcionante pro Batista, ele foi importante para ajudar a Lazio a escapar do rebaixamento. É aquela coisa, né? Se não tivesse o Batista, teria sido ainda pior. Esse feito, né? A Lazio conseguiu escapar do rebaixamento só na última rodada, nos critérios de desempate, e quem caiu no seu lugar foi o Genoa, que eu nunca entendi por que tiraram o V do Gênova, mas vamos que vamos. Temporada 84-85, último ano de Falcão, último ano da da rápida passagem do Zico, e primeiro ano de um tal de Júnior. O Verona bateu o campeão italiano, quem diria, e o vice foi o Torino de Júnior. O ex-flamenguista chegou aos 30 anos para ser dono do time, para jogar no meio-campo. Era um desejo dele voltar a jogar no meio, né? Foi lateral por muito tempo no Flamengo e ele jogou muita bola. O Júnior, um dos melhores jogadores da Itália na temporada, 26 jogos como titular, 7 gols marcados. É um cara que fez história mesmo e durante os anos de Júnior na Itália, pouca gente no meio-campo jogou tanta bola quanto ele. Vamos cantar o time da estreia do Júnior? Ele marcou no empate por 2-2 visitando a Sampdoria. O Torino do Júnior era o seguinte: Martina, Galbiati, Danova, Ferri, Sclosa, Júnior, Docena, Frantini, Zaccaelli, Walter Schnanner e Aldo Serena. O técnico era o Luigi Radici. Vamos ouvir um gol do Júnior recente também. Teve um clássico de veteranos em 2011, um Torino e Juventus. O Júnior marcou pelo Torino e foi completamente ovacionado pela torcida que ama o Júnior. É muito grande o tamanho do Júnior no Torino. Vamos ouvir esse gol já do vovô. Attenzione, Swok, davanti Tacconi, Swok, tocca Junior! Leo Junior ha portato il No, dicevo che Torino. mai dimenticherò. Incredibile, perché è vero che il tocco era facile, però José, Leo Junior ha seguito il contropiede di Rizzitelli e Swok. E io ricordo, mentre ci sono anche gli applausi di Paolo Pulici, che questo signore ha qualcosa come 58 anni, è nato nel 1953 e si è fatto quello che si chiama il rimorchio. Bravo Massimo Mauro, anche lui è andato a complimentarsi con l'avversario. Beh, io devo dire che a volte mi devo perché ho detto che il migliore in campo fino adesso è il giocatore che ha una forma strepitosa. Ci sono alcuni altri che stanno correndo molto, sono bravissimi, però il Leo Junior discussione gioca, ha iniziato la partita prendendo in mano il centrocampo del Torino e gioca come se giocasse ancora a calcio. Veramente. O topo da tabela foi diferente do que vinha sendo, e a Juventus, habitual presença no topo da tela, terminou só no quinto, ficou em quinto, né? Com a Roma em 7º lugar, 2 posições atrás, e aquilo marcava o fim da era Falcão no clube. O desempenho caiu e ele começou a pensar em voltar ao Brasil e focar também na Copa de 86. Aí ele vem jogar no São Paulo, correto? São Paulo Roberto Falcão. Seu empresário, o Cristóvão Colombo, que, enfim, devia ser olheiro, né? Um grande descobridor, queria achar um novo desafio na Europa, mas não adiantou. Depois de 5 temporadas, o Falcão entrava em campo novamente em solo brasileiro. Isso aconteceu em 26 de setembro de 85, aniversário de 1 ano do Gabriel Brito. Um beijo, Gabriel Brito, está sempre aqui nos ouvindo. O Falcão estreava com a camisa do São Paulo. Cerezo seguiria na capital italiana, era o seu segundo dos 3 anos que ele passou na linda cidade de Roma. E ali pelo meio da tabela tinha outra atração brasileiríssima, o Dr. Sócrates. Foi só 1 aninho de Fiorentina, 25 jogos no campeonato italiano, mais 4 jogos na Copa da UEFA, 8 gols no total. Passagem bem discreta para o tamanho do jogador. A gente tá cansado de ouvir e de ler de como foi difícil para o Sócrates ficar na Itália, né? Não pirava mesmo, não curtia, tinha saudade da cerveja com os amigos, tinha saudade de casa, não era o jogador dos que mais se encantavam
com a disciplina dos treinamentos e coisa do tipo. E, enfim, não deu muito, não casou muito, né? A Série A estava exigindo um tipo de rolê que talvez não era exatamente o do Sócrates. A passagem dele acaba sendo muito curta. E uma das raras vitórias naquela campanha foi um 3-0 sobre a Lazio. Vale o registro desse time da Fiorentina, portanto: Galli, Gentili, Otipinti, Passarella, Contrato, Oriali, Petti, Sócrates, Monelli, Massaro e Cláudio Pellegrini. O técnico era o Pasquale Iachini. E a gente tem um jogo que tem talvez o lance mais conhecido do Sócrates lá na Itália, aquela cavada que ele dá num 5-0 sobre a Atalanta, um dos bonitos gols e dos poucos gols, né, do Sócrates nesse aninho de Fiorentina. Vamos ouvir o 5-0, tem um gol do Sócrates aí no meio. Il gol, il primo, quasi a sorpresa, è stato di Iachini. Splendida invenzione verso il 15° da fuori area con Benevelli in contropiede. I gol sono tanti, allora saltiamo al secondo tempo. In fondo ha avuto ragione De Sisti a schierare due punte, Pulici e Monelli. L'Atalanta ha tentato il pareggio, neanche molto convinta, ed ha rischiato, dopo 8 minuti, Benevelli infatti anticipa Monelli ma poi capitola. È sempre Monelli che approfitta del pallone sfuggito al portiere e raddoppia. È il momento dei gol di marca sudamericana. Ecco quello del brasiliano Sócrates al 17° e 8 minuti dopo la spettacolare risposta di Passarella. Si va di 8 minuti in 8 minuti evidentemente, perché ad 8 minuti dalla fine il perfetto Tullio Lanese non si esime dal rigore per questo fallo sul Massaro e Passarella non perdona. 5-0 quasi senza parere in una partita tutto sommato a senso unico. Um abraço pro nosso amigo José Trajano, dos Reis Quinhões. José Trajano que morou com o Sócrates por um tempo. É coautor, o Trajano é coautor dessa temporada única, né? Exato. Afinal, instalaram uma chopeira na casa do doutor, que já não era uma máquina física. Aí complicou, né? Mas privilégio do Trajano que fez o Sócrates chegar muitas vezes na Inhaca para treinar em Florença. Terminava o longo ciclo de Falcão, o curto ciclo de Sócrates também, e o médio ciclo do Zico, idem. Os três fechavam seus ciclos no futebol italiano. O time dependia do Galinho lá em Udine, mas ele não parecia satisfeito com o nível do elenco, estava achando que tinha muito pereba. A equipe brigou para não cair e o Zico, sem muito tempo a perder e também com seus problemas físicos, participou de só metade das partidas da Série A. É engraçado, né? O Zico é mais ou menos como o Ronaldo Fenômeno, né? É um preparo tão grande para começar a carreira com uma complexão física, né? Briga tanto com o corpo no começo, não tem jeito. Uma hora a conta chega, e o Zico passou a carreira inteira brigando, né? Era joelho, era isso, era aquilo. São poucos os períodos realmente de muitos anos, assim, de 2, 3 anos do Zico sem alguma lesão um pouquinho mais complicada. Também havia um problema com a justiça italiana, que ele depois acabou absolvido. O Zico estava supostamente enviando dinheiro ilegalmente para o Brasil. Mais tarde, o Zico explicou que havia um contrato de uso de imagem aqui no Brasil e um outro acerto publicitário na Itália. Então tinha uma ambiguidade aí, houve um rolo, né? Ficou um pouco confuso, a contabilidade ficou confusa com os acertos, e alguma falta de alinhamento aconteceu com a Receita italiana. O Zico conseguiu ser absolvido, ele apelou, tudo mais, foi absolvido após a justiça considerar se tratar realmente de um equívoco contratual, e em 12 de julho de 85 já estava de novo o Galinho de Quintino atuando pelo Flamengo. A gente vai ouvir o Edinho lembrando de um Udinese contra a Napoli, um gol controverso no Maradona, não de mão, mas controverso. É uma matéria do Esporte Interativo. O Zico tava puto com o árbitro. De mão. Essa história. Foi de mão também? De mão, opa! Não acredito. Então era normal, assim. Normal pro Maradona. Foi a prévia. Conta a história, Edinho. Talvez não fosse tão longe, mas era longe para um jogador bater colocada como o Maradona bateu. O Maradona bateu uma falta colocada.
Tanto é que eu nem pulei, geralmente eu pulava na barreira para dificultar um pouco os batedores, a bola estava muito longe. E a bola passou por cima da barreira e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi gol. Eu falei, meu Deus do céu, era muito longe. Eu achei que era uma bola defensável, apesar de ter sido bem batida, né? E nós continuamos, aí veio o gol se eu não me engano, foi do Marchetti, que fez o gol, empatou. E o segundo tempo, se eu não me engano, também foi um lance, uma falta que tocaram para o D'Agostini, e ele também fez o segundo gol. E nós dominando o jogo, meio que tranquilo, mas sempre tem Maradona no time adversário, é sempre preocupante. Mal se imaginava, mas este jogo também entraria para a história por antecipar um dos lances mais controversos da carreira do argentino. Um jogador cabeceou, que eu não sei quem foi, encobriu o nosso goleiro, que eu acho que era o Brini, né? A bola bateu na trave, desceu, parecia que a bola tinha entrado, subiu, Maradona veio, o Brini foi dividir com ele botou a mão na bola e fez o gol de mão. Talvez aquele tenha sido um treino para aquele outro jogo, né? A gente já tinha visto e sofrido de perto como era a mão santa do Maradona. A revolta de Zico pela validação do gol não foi pouca. E penso che l'Udinese quest'anno, questa partita, ha dimostrato che è stata prejudicata. Segui ainda o giro do Dirceu, que a gente falou muito, defendia agora o Ascoli já aos 33 anos, terminou rebaixado, assim como a Lazio de Batista e a Cremonese de Juari, os brazucas também em times ruins no pé da tabela. Vamos passar mais rapidamente pela temporada 85-86, com menos brilho, né? Muita gente indo embora, como a gente citou agora, mas foi um ano muito bom do Júnior, quarto colocado com o Torino. O Dirceu mudou de camisa de novo, dessa vez jogou a Série A pelo Como, que terminou no meio da tabela. O Batista correu agora pelo Avellino e a Udinese do Edinho seguiu em baixa, teve dificuldades com a saída do Zico. O que a gente vai ouvir desse ano é na Roma. O Cerezo jogou menos sem o Falcão, mas teve um momento de muito brilho. Final da Copa Itália, Roma e Sampdoria. O Cerezo entrou no minuto 85 e fez um gol no minuto 89. A Sampdoria pressionava, mas o gol do Cerezo decretou o título. Vamos ouvir, gol do Cerezo, campeão pela Roma, entrou no finalzinho e fez o gol que fechou o caixão da final da Copa Itália. In avanti, dribbling su Desideri, ancora un dribbling, alla meglio Matteoli, palla al centro per Francis, fermato Francis, Giannini, Impallomeni, vince un duello Impallomeni, ecco che riceve il pallone, scatto di Impallomeni in area, al centro non c'è nessuno, non può centrare Impallomeni, infatti passa indietro verso Giannini, ancora Impallomeni, sceglie la Roma la tattica di mantenere il possesso del pallone, ancora Impallomeni e gol di Cerezo al 45esimo del secondo tempo, il gol Coppa Italia. (86-87), o Napoli de Maradona bate campeão e o brasileiro mais bem colocado é Toninho Cerezo, que mudou de time. Ganhou a final da Copa Itália contra a Sampdoria e agora foi ser jogador da Sampdoria, terminou no 5º lugar da tabela. O Cerezo vai ser um personagem gigantesco desses anos, vai jogar muita bola na Sampdoria. O ex-jogador Pela ordem. Oi? Pela ordem. Não vamos ter o samba de Toninho? Eu não separei o samba de Toninho, não rapaz. Você vai ter que puxar. Você vai ter que puxar. Prepara aí o samba de Toninho. O ex-jogador da Roma foi titular em quase toda a campanha, virou um dos pilares do time, parece que deu uma renovada mesmo no gás do Cerezo. E na penúltima rodada, inclusive, foi importantíssimo numa vitória por 3-0 contra a Roma, dentro da capital. A Sampdoria do Cerezo era coisa boa. Biastazzoni, Vierwood, Hans-Peter Briegel, Luca Pellegrini, Manini, Salsano, Luca Fusi, Pari, Toninho Cerezo, Roberto Mantini e Gianluca Vialli, técnico Enzo Gambaro. Essa era a primeira Sampdoria do Cerezo. Para fechar essa temporada, Dirceu incansável aos 35 anos jogando pelo Avellino.
O Edinho seguia um pilar da Udinese, né? Essa Udinese sem Zico, mas ainda com o Edinho jogando muita bola, uma carreira muito sólida lá na Itália também. E o Júnior, referência total no Torino, mandando prender, mandando soltar e parando o carro na primeira vaga. O Júnior era o cara desse time. Edinho e Júnior foram à Copa de 86, portanto, como jogadores do futebol italiano. A novidade nessa temporada foi o Branco. O campeão brasileiro pelo Fluminense chegou no Breccia e depois fez até uma boa passagem. É importante que o Branco chegou muito jovem, né? 22 anos, e logo já virou titular do time. Foi mais um brasileiro que chegou e se adaptou rapidinho. Quattro gol per ogni gamba e via così. Che bisogno c'è d'andare fino a Maracanã. Se la domenica più bella è questa qua. Gloria nella palla con il samba filano. Bom, deixei um sobe-som aqui porque a gente brincou com o samba de Toninho. O samba de Toninho é uma homenagem do pessoal da Sampdoria. Isso que você ouviu é uma tentativa de samba, né? São italianos tentando fazer uma homenagem ao Toninho Cerezo. O brasileiro gosta de quê? Gosta de samba. Mais ou menos como eu, a vida inteira, até uns 30 anos, aniversário do Leandro, dá coisa verde pra ele. Dá camisa verde, dá bermuda verde, dá não sei o que verde, aqui é do Palmeiras. Porque é aquele pensamento, né? O que ele gosta? Gosta do Palmeiras. É o que as pessoas sabiam da minha vida até um tempo atrás. E a minha tia, né? Um beijo pra minha tia Lala, meu amor, minha tia, que me tirou de amigo secreto certa vez e procurou no Facebook, né? O que fazia parte da minha vida. E viu que tinha um monte de foto do nosso time de várzea, né, Paulo? O Autônomos. E ela teve o cuidado de comprar uma camisa preta e mandou bordar o distintivo do Autônomos. Que beleza. Foi um gesto muito legal, porque, enfim, foi atrás, né, do universo afetivo. E eu sempre uso, acredito muito na frase do filho dela, o Luiz Felipe, o Djabá, que cita, né, que o presente bom é aquele que a gente dá, mas queria pra gente. É verdade também, mas no caso, quando você percebe que a pessoa pensou, elaborou, foi atrás do seu universo afetivo para te comprar um presente, para te agradar, é muito gostoso. Dito isso... Você sabia que teve um Natal na minha casa que eu ganhei de 2 tias e da minha avó o mesmo CD da Legião Urbana? E aí, enfim, muito curioso, né? Não quis ser mal educado, ficou por lá mesmo. O CD 2, o segundo CD da Legião Urbana, tinha 3. Aí na segunda-feira, no pós-Natal ali, eu perguntei pra minha mãe, falei, pô, que azar, né, cara? Sei lá, os caras têm 6, 7 CDs, o que foi? Aí minha mãe falou, é culpa minha, é que eu não sabia o que falar pra elas te darem, e eu mexi na tua gaveta, achei uma revistinha pra tocar violão, e a capa da revistinha era essa. Aí eu mostrei pra elas, ou seja... faltou um pouco de sagacidade, né? Não precisava. Faltou o zap, né? Não precisava ser exatamente, né? A música da revistinha. E eu nem pirava na banda. É que tinha lá a revistinha. Também nunca aprendi a tocar violão. E também não tenho mais nenhum dos 3 CDs, né? Mas segue o baile aí. Era o CD2 que tinha Maurício? Rapaz, eu não sei, eu não sou tão bom de memória. Eu acho que eram. Tinha Maurício, tinha Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar. Eu acho que é esse. Se não for também. Os CDs do Legião Urbana são mais ou menos a mesma coisa. Eu também ganhei já de Natal um kit daquele disco azul dele, a Tempestade, né? Azul claro. Esse Tempestade foi pesado. Já ele meio tristão, né? Uma coisa meio assim. Eu ganhei o livro, a bandeira, uma camisa e o CD. Quando morreu o Renato Russo... Agora eu não sei se eu tô falando as datas corretas, mas a minha lembrança que me veio agora é que quando morreu, meu pai falou, pô, vamos lá na Americanas comprar um CD, meu. O cara morreu. Essa foi a reação. Aí a gente comprou o Tempestade.
Mas eu não sei se o Tempestade é póstumo ou já existia quando ele morreu. Eu não sei. Eu não vou conseguir lembrar. Já tô dando muita bola fora aqui. Vai que tem uns fãs da Legião aí. A memória pode ser meio difusa. Ano 8788, ano que a Legião estava começando a estourar a boca do balão, inclusive. Nova geração de brasileiros na Terra da Bota. Chegam Carecone, Dunga e Casagrande. Naquele momento, o Milan de Gullit e Van Basten era Bambambam, ficou com a taça. O Napoli, que também era Bambambam e tinha o Maradona, ficou com a segunda colocação, mas tinha um reforço importante, o reforço do Careca. Careca, campeão brasileiro por Guarani e São Paulo. O nome dele é Antônio, mas ele gostava do palhaço Carequinha, né? Acho que era isso, essa a história. E então ganhou esse apelido desde menino. E o Careca chegava, que era cabeludo, com prestígio na Europa, aos 26 anos, tinindo, flor da idade, jogou 26 partidas como titular na Série A de 87-88 e marcou 13 gols. Só o Maradona fazia mais do que ele. O time da estreia do Carecone na Série A de 87-88, Napoli 4, Verona 1. Tome nota. Garella, Ciro Ferrara, Filardi, Ferrario e Renica. Fernando De Napoli, não se perca pelo nome, Frantini, Bagni e Maradona. Giordano e Careca, o técnico Sir Otávio Bianchi. Vamos ouvir o Careca falando com a Fox Sports sobre o Diego Maradona, né? Mas nós fizemos aí, acho que outros gols aí de cabeça, mas legal que sempre o pessoal, quando eu cheguei, falou, nós vamos ter dificuldade da rivalidade. Eu falei, que rivalidade, cara. Eu vou encher o cara de bola, vou sofrer falta, porque se ele fizer 3 gols por partida, ele vai me dar umas 4, 5 bolas gol. Eu vou lá, faço meus 2 e tô feliz da vida, vou embora. Olha lá, ó. E, enfim, e foi aí, ó. Essa bola, então, meu Deus do céu, que ele retribuiu ali, praticamente sem goleiro, sem nada. Era um cara que nós se divertimos muito juntos, viu? Foram 4 anos só, né, de Nápoles. Depois ele teve um probleminha lá de doping também. Depois ele voltou, foi pra Sevilha. Eu acabei ficando até 93. 93, depois eu fui pro futebol japonês. E essa bola aí, você cara? Vê a visão, a visão, esse foi o gol. Mais um gol ali batendo cruzado. Aí foi o início da pré-temporada nossa, que esse patrocinador foi o primeiro nosso lá. Foi lá. Esse aí é a mágica, né, que o pessoal fala, o Giordano do meu lado direito. E eu tinha o estilo mais ou menos do Reinaldo do Atlético. Fantástico, nós jogamos juntos no primeiro ano. Jogador de muita qualidade, e aí é amizade pura aí, sem interesse nenhum. Realmente esse cara aí igual o Alemão, nosso querido Alemão. É muito bacana também. Alemão também. Na primeira fase de treinamento ele não chegava não, porque a gente corria, parecia cabrito, pô. A gente corria montanha, subia montanha, descia montanha. Ele só chegava no mamão com açúcar, que era nível do mar. Na Sampdoria, o Cerezo perdeu a final da Copa Itália pro Torino, que já não tinha Júnior. O Torino e o Júnior tiveram ali uns probleminhas, algum conflito. O Júnior foi jogar no Pescara para ser totalmente dono do time, um time que tinha acabado de subir para a Série A. O Júnior, com o prestígio que ele tinha no futebol italiano, ele foi para ser o dono da bola, capitão do clube pequeno, jogou quase todas e, impressionantemente, conseguiu manter o ótimo nível, mesmo num quadro bem limitado, num time que tinha acabado de subir. Ali, pela parte de baixo da tabela, mais 2 novidades brasileiras estavam batendo a sua bolinha. Dunga, 23 anos, trocou o Vasco da Gama pelo Pisa, a cidade da Torre Torta, né? Aqui no Brasil, a Torre de Pisa seria incorporada ao Bradesco, e o Bradesco endireitaria a torre, porque aqui as coisas funcionam. É uma maravilha a Torre de Pisa, eu acho uma coisa... É a imperfeição. Eu não gosto muito de arte, né? Não entendo pouco de arte, mas a Torre de Pisa eu sou pisista. Não gosto muito da Torre Eiffel, mas a Pisa é da hora. Enquanto isso, Casagrande, 24 anos, foi do Porto, onde não foi bem, a gente já contou aqui em outro episódio, né? Ele não foi exatamente o cara do Porto, era o Juari, né? O grande jogador daquele período, né? O grande brasileiro do período. Ele foi jogar no Ascoli.
era o início da carreira desses dois por lá. Titulares, jogaram bem, só que estavam em clubes que não brigavam por título, estavam ali no meio do grid, né, no meio do pelotão, então não apareceram muito. Nunca imaginei que fosse fazer isso. Vamos cantar as escalações de Ascoli 2, Pisa 2. 21 de novembro de 87, tem gol do Casagrande. Olha o Ascoli. Pasagli, destro. Benetti, Caranante e Agabitini. Giovanelli, Celestini, Hugo Maradona. É que é sobrinho, que é primo, sei lá. Deloglio, Casagrande e Scarafone, que é nome de ponta esquerda mesmo. Scarafone, técnico, e o Hilário Castanheira. Nista, Brandani, Lucarelli, Facenda, Dianda, Dunga, Cuoghi, Paciocco, Dolcetti, Sclosa e Caneu. Técnico só podia ser ele. Giuseppe Materazzi, esse era o Pisa. Vamos ouvir um gol do Casão? Casagrande garante uma vitória no finalzinho. Gol contra o Pescara. Um dos gols do Casagrande naqueles tempos di Ascoli. A metà ripresa abruzzesi ancora vicini al gol con Gasperini, servito da Sliskovic, rimedia Pazzagli. Dall'altra parte Casagrande controlla bene il cross di Agostini, poi manca l'acrobazia vincente e per l'Ascoli sembra tutto compromesso. Tanto più che Gasperini, stavolta servito da Junior, arriva solo davanti a Pazzagli ma fallisce il 2-0. Così l'Ascoli riprende coraggio e fiato con l'innesto del giovane Fioravanti e in 5 minuti ribalta il risultato, prima pareggiando in mischia con Benetti e poi all'ultimo minuto, quando ormai il pareggio sembrava accontentare tutti, segnando con Casagrande la rete del successo. Pra deixar registrado, o Hugo Maradona é irmão, né? É irmão. O Vitória aqui no Brasil teve o Maxi Biancucci, né? Jogando bem, era o primo do Messi. No caso, o Hugo é irmão mesmo, irmão do Maradona. 8889, Paulão. Alemão e Careca, campeões da Europa. Começamos com a parte italiana da história. Teve novo campeão, agora a Inter de Lothar Matthäus e do Breme, a Inter Alemanha, a Inter da dupla alemã. Novamente o Napoli foi vice e novamente o Napoli recebeu outro brasileiro, foi o Careca, agora era o alemão, o ex-volante do Botafogo, tinha passado pelo Atlético de Madrid e chegava para 6 anos de futebol italiano. De cara, foi campeão continental, esse Napoli levou a Copa da UEFA. O Napoli enfrentou o Stuttgart na grande final e o jogo de ida foi 2-1. Um gol do Diego, outro gol do Careca no San Paolo. E a volta terminou com o título dos italianos. O jogo foi 3-3 lá na Alemanha. Um jogaço de bola, já assisti um compactão. Esse jogo é bom, hein? Eu assisti também. Esse jogo é maravilha. Um gol do alemão, um gol do Careca. Pra cima do time do Klinsmann. O Kata Klinsmann tava arrepiando. Klinsmann ou Careca? Careca. Embora eu tenha visto mais o Klinsmann, né? A gente pegou um Careca... o Careca mais no fim da carreira. Eu gosto, né? que você fala bem o N do Klinsmann. Você dá um Klinsmann. Eu nunca tinha reparado. Eu falo Klinsmann, sempre falei Klinsmann. Eu ignoro o N. Eu senti seu N, cara. Você dá um N bom aí, Klinsmann. O Gerd Wenzel já falou que eu tenho um N bom do alemão. Mas é treino, né? Essa é pra pôr no currículo, hein? Alemão, o Gerd Wenzel falou que eu tenho um N bala, Klinsmann. Que loucura. Eu vou mandar um áudio pro Wenzel. Wenzel só com essa pegadinha. Falando, Wenzel, quem que era o 9 da Alemanha bom aí nos anos 80, 90 e tal? Só pra ouvir ele falando. Só pra ver ele falar, mas ele vai falar Bierhoff e a pronúncia Bierhoff de um alemão mesmo é maravilhosa, né? Isso é. Nosso Bierhoff é sem graça. É mentira o que eu falei, tá? Evidentemente eu não tenho nenhuma consciência do meu N alemão, mas o Klinsmann fez a minha... bola demais. Fez a minha cabeça na Copa de 90 e tudo mais. Vamos com a escalação do Napoli, campeão europeu. Giuliani, Luca Fusi, Ciro Ferrara, que era lateral direito, virou zagueiro central. Corradini, Renica, Fernando De Napoli, Alemão, Frantini e Maradona.
Carnevale e Careca, o técnico Otávio Bianchi. Os 2 gols do jogo de ida, porque foi o jogo que fez a diferença. Diego e Careca. Gols de Diego e Careca, mais clássico do que isso, impossível. Il Napoli sta per battere il calcio di rigore, ora siamo al 23esimo minuto del secondo tempo. Alla battuta Diego Armando Maradona. Tiro, gol! Napoli ha pareggiato con Maradona, 23esimo minuto del secondo tempo, calcio di rigore di Maradona, 1-1, battuto El Kheimel. Il Napoli raggiunge in questo secondo tempo un gol cercato con tanta veemenza, non sempre con lucidità, va detto, però con tanta spinta, con tanta continuità, con tanta generosità. Il gol arriva sul calcio di rigore, battuto da Maradona, che ha spiazzato il portiere. Riparte ancora il Napoli nella sua metà campo. Renica. Carnevale per Maradona, il cross al centro, Careca, il tiro, gol del Napoli, 42esimo minuto del secondo tempo. Careca ha portato in vantaggio il Napoli, un gol cercato a lungo, è arrivato in maniera quasi rocambolesca sul lunghissimo rilancio di Renica, una palla impostata da Maradona e conclusa da Renica, da Careca, ecco. Aliás, o Careca ia aumentando a sua marca de gols, ele foi novamente vice-artilheiro do italiano no ano seguinte, com 19 gols, ficou atrás só do Serena, da Inter de Milão, que fez 3 gols a mais, fez 22, então anotando, né? Anotando gol sem parar. Na Copa da Itália, mais taça para o Toninho Cerezo. A gente passando agora para Gênova, né, indo lá falar um pouquinho da Sampdoria. Mais um gol na final, aí a gente começa a entender por que o Cerezo é tão querido naquele clube, naquela cidade. Agora foi um 4-0, né? O Sampdoria ganhou na final acachapante 4-0 sobre o Napoli. E olha que responsa, o Cerezo pegando o campeão da Copa da UEFA com um time de topo de tabela, metendo 4-0 na finalíssima. É pro bigodão do Toninho Cerezo bater de orelha a orelha mesmo. Fantástica a campanha do Toninho Cerezo, vitória em casa para cima de um time com alemão, Maradona, Careca, Carnevale, Ferrari e tantos mais. Para eu dar um rápido giro aqui nos outros brasileiros nessa temporada 8-8, 8-9... Tal como Dunga e Casagrande, mais gente chegava na Itália. Evair era o novo atacante da Atalanta, fez 10 gols jogando 25 partidas, era o primeiro dos 3 anos do Matador lá na Itália. Bom desempenho, 10 gols para a primeira temporada, nada mal a chegada do Evair. Na Roma, o Renato Gaúcho decepcionou demais, jogou só 15 vezes como titular, nada marcante, até hoje está naquelas listas de decepções e frustrações dos contratados na Itália e voltou para jogar no Flamengo rapidinho. Outro brasileiro naquela Roma do Renato era o Andrade, campeão de tudo, né, no Flamengo, também não brilhou, voltou logo, depois dessa temporada foi jogar no Vasco. O Dunga mudou de time, foi jogar na Fiorentina, a Fiorentina que tinha o Diego Aguirre, que tinha o Roberto Baggio, e o Dunga titular absoluto em toda a campanha, uma campanha de parte de cima de tabela, rendeu vaga em competição europeia. O Casagrande no meião da tabela ali com o Ascoli, mas muito respeitado pela torcida. O Miller chegava ao Torino junto do Edu Marangon. O Miller, muito jovem, fez 11 gols no campeonato italiano, nada mal para um novato. O Edu jogou um pouco menos, Edu já tinha ali seus 26 anos, um pouquinho mais velho, mas também participou da campanha. E fechando esse giro, o complicado Pescara, né? O Júnior, num time, como a gente citou, de baixa expressão, ele recebeu as companhias do meia Tita e do atacante Edmar, virando ali o mais brasileiro dos times, né? Junto do Napoli, junto do Napoli não, o Napoli tem 2 brasileiros, né? O Careca e o alemão. Aqui o Pescara eram 3, Júnior, Tita e Edmar. O Tita campeoníssimo pelo Flamengo, passava já dos 30 anos, vinha de um título da Copa da UEFA pelo Bayer Leverkusen, mas passou rapidinho pela Itália, logo voltou para jogar no Vasco.
E o Edmar é aquele artilheiro do Brasileirão de 85, jogador de Olimpíada pela seleção brasileira, estava na casa dos 28 anos, ficaria 3 temporadas no clube, eram mais 2 parceiros ali pro Júnior no mediano, no só razoável time do Pescara. Tita ou Jadson? Tita. Pô. 89, tem coisa 90. que, assim, tem coisa que é bom você nem pensar muito. Mas às vezes a pergunta já é a resposta, né? Às vezes a pergunta já é a resposta. 89, 90, a gente tá terminando a década de 80 aqui, foi uma boa, bonita década de 80. Aqui já temos o Paulo Júnior já balbuciando, né? Já falando umas palavrinhas. Quebrando uns elefantes, já. Quebrando uns elefantes. Passou essa moda dos elefantes de cerâmica. Eu não sei se a gente não fica velho. A cerâmica nunca. Tá embaixo. Eu não sei se é a gente que não fica velho, cara, ou se quando você é criança os velhos parecem mais velho, porque... Cara, o que as mães, tia e vó gastavam com aqueles elefantes, né? Era muito bibelô, né? Nossa senhora! Pra chutar uma bola murcha, aquela bolinha de plástico de R$1 da feira e derrubar o elefante. Enfim, desculpas públicas aí pra minha avó, que jamais ouviu esse programa, mas quebrei muito elefante, vó Adelaide. Eu rezava, quando a bola batia na Bíblia que ficava em casa, eu ia na frente da Bíblia e fingia que rezava. Mas isso era piada, né? Meus primos me sacanearam, falavam que se eu não fizesse aquilo, eu ia arder pelo resto da vida. Eu nada sabia do mundo, ia lá, era muito sincera, era um pedido de desculpa muito sincero. Nunca rezei pra vaso quebrado, não é pra Bíblia assim. Aliás, um abraço pra vizinha que a gente tinha lá, que um dia chegou e deu uma bronca na minha avó, porque a Bíblia estava sempre aberta na página com figuras, né? Com imagens. E ela falou, isso pra mim é uma prova de que vocês não leem a Bíblia. Isso é hipocrisia. E aí ficou mó climão, assim, mas desde então a Bíblia ficou sempre em páginas com letras, sem páginas com... Ela tava certa, a vizinha tava certa. Enfim... Fechamos essa história, né, com o Brasil voltando a ser campeão no futebol italiano, alemão e careca em 89, 90. O Milan liderava a competição, era aquele timaço, os holandeses, tudo mais, mas a arrancada do Napoli valeu taça, foi muito bonita a arrancada. Eles se enfrentaram, eram 34 rodadas, e eles se enfrentaram na rodada 24, em 10 de fevereiro de 90. E o Milan fez 3-0, gols de Massaro, Maldini e Van Basten. Ali... Faltando 10 jogos para acabar, os dois estavam empatados com 36 pontos. A diferença é que dali em diante o Napoli fez 15 pontos na reta final, o Milan fez 2 a menos, fez 13 e isso significou a taça para o Napoli. Nem o confronto direto salvou o Milan. Apito final, Napoli campeão, São Paulo vai à loucura. Verso gli spogliatoi, difficilmente, ed è la fine. Napoli campione d'Italia per la seconda volta, il Napoli ha vinto il secondo scudetto per la prima volta in un campionato a 18 squadre dopo averlo vinto nell'86-86 campionato a 16 squadre. Napoli campione d'Italia. La linea Bigon primo gol di Grippa, l'ultimo di Baroni, in mezzo che c'è stato. Non esistono parole per definire questi ragazzi, sono stati meravigliosi assieme al pubblico. Tutti i nomi del Napoli, nessuno ne cancellerebbe. Quali altri scriverebbe sulla storia del Napoli? Guardi, non mi faccio domande complicate, non sono in grado. Il suo nome è nella storia del Napoli? A questo punto credo proprio di sì. Ci pensava? Ci speravo. Sicuramente l'elettronica ci viene in aiuto, nessun telecronista, l'abbiamo detto all'inizio, riuscirebbe con parole sue, scegliendo i migliori commenti, a darvi le sensazioni che soltanto i suoni e le immagini di questo stadio di 70.000 persone riesce a darvi. Non so se posso parlare, ragazzi, che sono in onda? Mais um giro pelos outros brasileiros pra gente fechar a nossa última temporada. A Samp do Cerezo terminou no 5º lugar, aos 35 anos.
ele ainda era importantíssimo para o time, mas o grande título foi a Recopa Europeia. Tinha escapado no ano anterior para o Barcelona, dessa vez foi conquistada contra o Anderlecht. 2 gols na prorrogação, 2-0 para a Samp, 2 gols de Gianluca Vialli. A gente não vai contar aqui porque a gente fechou esse recorte em 90, mas o Cerezo seria campeão, né, com a Sampdoria no ano seguinte, já jogando menos, já um pouco mais velho, antes de voltar para ser campeão mundial pelo São Paulo. Podemos fazer esse programa. Acho que não tem programa da Samp do Cerezo, né? Acho que não tem. Podemos fazer ele um dia desses. Na Atalanta do Canidia, o Evair foi artilheiro do elenco como no ano anterior. Depois viria mais um terceiro ano no clube, antes dele vir jogar no Palmeiras já no começo dos anos 90. Uma novidade na Itália era o Giovani, aquele do Vasco, jogador importante das categorias de base da seleção brasileira. Fez uma boa temporada pelo Bolonha. E já que eu falei de seleção, vale citar que a seleção na Copa América, né, aquela Copa América de 89, tinha Tita, Alemão, Dunga e Renato Gaúcho, 4 caras do futebol italiano, para mostrar que a seleção já vivia tempos um pouquinho mais europeus, né? O Giovani ainda era jogador do Vasco, mas depois ele foi jogar então no Bolonha. Outra novidade é o Amarildo, aquele atacante que foi do Inter para o Celta de Vigo. Do Celta foi jogar 3 temporadas na Itália, jogou uma pela Lazio, depois jogou 2 pelo Cesena. No Bari aparecia o João Paulo, aquele do Guarani, bom de bola, né? Para a primeira das 5 temporadas dele por lá, é uma das grandes referências. O João Paulo é ídolo do Bari. Como jogador do Bari, ele foi à Copa América de 91. E junto do João Paulo jogava o Gerson Caçapa, aquele meia. Ele ficou no Bari até 96, ainda que teve uns empréstimos no meio do caminho, mas também fez longa carreira naquele clube. O Casão... Você tem ele no Face? O Gerson Caçapa? É. Não, você tem? Eu tenho, e ele é Bari de coração, cara. Ele é Bari mesmo. Que loucura. Ele só escreve em italiano e dia sim, dia não é Bari, la história de um grande amore. Pô, se eu soubesse disso, eu tinha deixado esse roteiro com você. Tá prometido o programa do Bari do Gerson Caçapa. Pedi um audião pra ele. Fechando, o Casão foi rebaixado com o Ascoli, mas depois teria ótimos momentos com a camisa do Torino, né? É no Torino que a grande lembrança do Casão lá na Itália acaba sendo no Torino, ganhou uma Copa da UEFA, foi muito bem. E o Dunga seguiu titular absoluto na Fiorentina, foi até a final da Copa da UEFA, numa decisão local contra a Juventus, e perdeu o título para Gigante de Turim. O Dunga jogaria mais 2 anos em Florença, antes de jogar uma temporada no Pescara. É isso, corri um pouquinho, porque é muita gente pra gente citar. Claro que não dá pra se aprofundar sobre a carreira de todo mundo aqui, mas fica um resumão do que os brasileiros estavam fazendo por lá. E fizeram muita coisa boa, mesmo os que não foram, né, campeões, tudo mais. Enfim, são poucos os... A gente contou no programa passado também, na parte 1, né? Fracasso a gente pode, né, embora não seja elegante chamar de fracasso, mas o Renato Gaúcho realmente pode ser um caso assim, pô, esse não pegou, né? Mas sei lá, acho que a porcentagem de gente que voltou com dignidade, né, jogou, voltou, não tem muito senão pra falar. Mesmo Batista, né, Batista, foi mal, mas foi útil ali para um momento da Lazio, enfim. Os companheiros da luta independente, o pessoal do site brasileiro Cautiopédia, que é um site bem bom, muito bem tratado, com informações da história do futebol italiano, certa vez listou os maiores brasileiros do Calcio, com Altafini no primeiro lugar, Kaká em segundo, jogou muito de fato no Milan, o Kaká, e o Ronaldo em terceiro. Controverso, mas jogou muito. Desses que contamos a história, né, ou seja, desses que passaram por lá nos anos 80, o Falcão ficou em sexto, ganhou uma Série A e 2 Copas. Careca ficou em oitavo, uma Copa da UEFA, uma Série A e uma Supercopa italiana. O Zico ficou em décimo. Uma pesquisa do jornal La Repubblica em 2006, inclusive, colocava o Zico como o maior brasileiro, à frente de todos os outros 9 da eleição do Cautiopédia. Ele encantou de fato demais,
mesmo jogando pela Udinese. Mas ranking é ranking, né, Paulo Júnior? Inclusive, te informo que a Copa Rio, o Globo, a Copa Rio de 51, ficou na posição 72, tá? Cerezo ficou em 16º, ganhou uma Série A, uma Recopa, uma Supercopa e 4 Copas da Itália, coisa pra caramba, hein, Cerezo? E o Júnior Capacete ficou em 20º, considerado o segundo melhor estrangeiro da Série A em 89, perdeu só pro Lothar Matthaus, mesmo com o rebaixamento do seu Pescara. Isso é uma informação muito importante, né? Porque tem Maradona, tem Careca, tem muita gente, né? Tem os holandeses, ou seja, o Júnior ser considerado top de linha entre os estrangeiros, mesmo jogando num clube lá debaixo da tabela, acho que mostra o tanto de bola que ele estava jogando, né? Segundo melhor estrangeiro da Série A sendo rebaixado, pô, com tanta gente boa, né? Sem dúvida. Tipo o Josiel ganha a bola de prata e o Paraná ser rebaixado. Pois é. Josiel? Não. Não, Josiel não. Não, Josiel não dá, né? Josiel realmente... Mas enfim. Acho que é isso, né, Paulo? Entra a Copa 90, entra o ano de 90 na Itália, ano de Copa do Mundo, o país em frenesi por aquilo, o futebol de lá passando por algumas transformações, né, reformas nos seus estádios, que inclusive reformas que foram, de certa forma, parte da bancarrota do país, né, porque logo veio um novo modelo de estádios, de arenas, tudo mais, e os estádios da Copa de 90 ficaram obsoletos muito rápido, as reformas meio que foram infrutíferas, mas estava lá, Copa de 90 na própria Itália, o Brasil com 4 jogadores que nem precisaram mudar de país, né, já estavam por lá, o Dunga, que perdeu a jogada pro Maradona nas oitavas de final, o alemão, que fechava ali o meio-campo junto com o Dunga, Careca, que meteu uns golzinhos bacana na primeira fase, fez uma ótima primeira fase, e o Miller, que perdeu o gol dos gols, o gol de empate certo contra a Argentina, ali na cara do gol, ele desperdiçou. O Brasil caiu para a Argentina do Maradona, claro, do Canidia e de outros 9 convivas. Você já viu o Lazzaroni no Twitter? Não vi, não vi. Deixa quieto, então. Devia ter falado em off-records. É que eu posso imaginar o tipo de... Então assim, você já sacou, né? Você já sacou. A respiração já falou tudo. Mas a Terra é plana pra ele ou não, assim... É por aí. É por aí. Tá é por aí. Entendi. É por aí. Tá bom. Mas legal, né, cara? Esse registro da seleção é importante porque era o melhor lugar para se jogar da Europa, né? Acho que dá para dizer isso. A Itália era o grande lugar para se jogar a bola. E claro que tinha gente... Portugal, Espanha, sempre teve, né? Mas esse momento, de fato, nos anos 80 aí era uma ótima para um jogador brasileiro. Isso que você falou, dos caras terem boas carreiras, é legal como tem ídolo de time que não é tão gigante, né? Como você citou aí do Bari, como a gente falou do João Paulo, como a gente falou da relação aí do Júnior, né? O futebol não é só da turma de cima, né? Tem muito brasileiro com uma cara de lado B, assim, uns caras que a gente citou aqui, às vezes quem tá ouvindo vai pensar, puta, esse cara, será que ele foi grande mesmo? E de fato tem muita gente que foi grande, jogando por camisas, às vezes até aleatórias, né? Times subindo e descendo, rodando de time, o tanto de time que jogou o Dirceu, por exemplo. É bacana ver que rolou um respeito e rolou um desejo dos clubes em contar com jogadores brasileiros nesses anos em que era novidade, né? O mercado tinha acabado de ser aberto para os gringos. É tanta história e tanta boa história que a gente fez em 2 partes para caber todo mundo, ainda que não nos detalhes que todo mundo poderia. Dava pra gente fazer até mais do que isso, mas acho que tá bem contado, tá muito bem contado, toda uma década de futebol italiano. Façamos mais esse modelo, viu, Paulo? Eu pelo menos gostei de um modelo em duas partes. A gente esparrama um pouco mais as histórias e consegue contar com um pouquinho mais de calma. Muito bom, muito bom. O futebol italiano dos anos 80 foi maravilhoso. E o meu time de botão
volta de 10 em 10 dias, um dia mais, um dia menos, mas é isso. De 10 em 10 dias a gente cola com um programa novo. Eu estou certo ou não, Paulo Júnior? Está certo. É isso. Mais ou menos 10, 20, 30, tamo no ar. Valeu a companhia de quem nos ouviu até aqui, a sua companhia até esse momento. A gente volta daqui a pouco. Um beijo, um abraço. Paulo Júnior, até a próxima. Valeu!